a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É sempre muito bom falar aqui na Central Jovem. Eu estou acompanhando aqui o bate-papo no YouTube. Quero mandar um abraço para o Paulo Dias, para a Helena, Luísa, Gesir, Sara, para o pessoal que se manifestou aí no chat. Também quero deixar um forte abraço aí para você que está nos assistindo. A minha oração é que Deus possa falar ao seu coração, assim como falou ao meu no preparo dessa mensagem. Como o Wendel falou, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, parágrafo por parágrafo, e hoje o parágrafo que nós vamos estudar tem muito a ver com o contexto em que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, volto a dizer, a minha oração é que o bom Deus possa falar ao teu coração assim como falou comigo no preparo dessa mensagem. Então, hoje eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: o Evangelho da Graça sobre ataque. O Evangelho da Graça sobre ataque. Então, para esse tema, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 ao 21. Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 ao 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu não posso deixar de mandar um abraço para minha esposa, que também se manifestou neste exato momento no bate-papo aí do YouTube. Joyce, que Deus abençoe você. Diz assim a boa palavra do Senhor. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Obrigado, Deus, por essa palavra que é atual, Senhor. Esta palavra que falou, Senhor, com pessoas há 2000 anos atrás e continua falando conosco nos dias de hoje. Como o Wendel pregou na semana passada, Pai, essa palavra continua sendo suficiente para qualquer resposta da alma humana. Que nessa noite, Deus, possamos encontrar respostas na tua palavra. Que possamos sair daqui motivados em viver a tua palavra, Deus, e tomar decisões com base nela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Então, o tema de hoje é o Evangelho da Graça sobre ataque. Então, nós estamos diante de um cenário
de caos mundial. Nós estamos diante de um cenário de pandemia. A pandemia, ela é real. Ela não é uma invenção. E a pergunta que eu te faço nessa noite é como a igreja tem reagido diante deste cenário? Cenário de caos, cenário de pandemia. Como nós, cristãos, temos reagido diante desse cenário? Como você, que se chama pelo nome de cristão, tem reagido diante das notícias que você tem ouvido diariamente? Como você tem reagido? Visto que são as nossas reações que revelam de fato quem nós somos. Eu tenho falado muito sobre isso. Não são as nossas ações que revelam quem nós somos, porque as ações são premeditadas. Eu ajo de acordo com aquilo que eu quero mostrar para o outro, sobre quem eu sou. O que revela quem de fato nós somos são as nossas reações, porque as reações elas são espontâneas. Então, como nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos reagido diante do caos mundial? Como nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos reagido diante de uma pandemia? Como nós temos reagido diante da decisão de um governo, diante da decisão de um judiciário, independentemente se esta decisão é correta ou não? A pergunta é como nós temos reagido. Nós temos sido uma voz de esperança para este mundo que está provando uma profunda agonia. Agonia que o ser humano tem provado desde a queda. Nós temos sido boca de Jesus Cristo para esse mundo? Ou nós estamos mais preocupados com os nossos direitos? Ou até mesmo com uma possível perseguição que recairá sobre as igrejas da nossa nação? De que forma nós temos reagido diante das notícias, diante das decisões? Nós estamos reagindo como Cristo reagiu, ou nós estamos reagindo como este mundo reage? O julgamento de Jesus, ele foi injusto do início ao fim. E como Jesus reagiu na cruz diante de um julgamento totalmente injusto? Diante de um julgamento que empilhou injustiça do início ao fim. Sabe como Jesus reagiu? Ele olhou para o povo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele olhou para o lado, ao lado de Jesus tinha um ladrão. Jesus olha para aquele ladrão arrependido, aquele ladrão confesso, e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, ele olha para a multidão, enxerga em meio à multidão a sua mãe, o seu discípulo amado sofrendo, ele olha e demonstra cuidado por ambos. Diante de um julgamento injusto, diante do caos, diante da crise, Jesus reage dessa forma, com perdão, com salvação e com cuidado. E a sua penúltima palavra foi essa: eu cumpri a minha missão. Volto a repetir a minha pergunta. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem cumprido a sua missão? Nós estamos sendo bocas de Jesus nessa terra? Através da nossa pregação, através da nossa mensagem, através da nossa luta, as pessoas estão provando de paz. As pessoas estão provando de descanso. As pessoas estão provando de liberdade, ou nós estamos ocupados demais lutando pelo nosso direito, ou até mesmo com uma possível perseguição que recairá sobre o nosso país. Adolf Pohl, ele vai dizer o seguinte: o verdadeiro evangelho sempre esteve sob ataque. E mesmo diante das mais terríveis perseguições, e mesmo diante das mais terríveis agressões que os cristãos já sofreram durante a história da igreja, o evangelho do Senhor Jesus Cristo sobreviveu. E não só sobreviveu, como também avançou.
O evangelho do Senhor Jesus Cristo sempre avançou em meio às perseguições. Sempre avançou diante das dificuldades, porque homens de coragem decidiram lutar pela causa do evangelho, ao invés de lutar pelos seus direitos, pelos direitos de uma instituição. Voltando aqui para o texto, esta é uma das passagens mais contraditórias da Bíblia. Por que esta passagem é uma das mais contraditórias da Bíblia? Porque nós vamos ver aqui os dois maiores líderes da igreja num profundo conflito. Nós vamos ver aqui os dois maiores líderes da igreja em litígio. Litígio que poderia ser evitado. Conflito que poderia ser evitado. A Bíblia vai dizer que ambos foram revestidos de autoridade divina. Assim como Pedro, que andou com Jesus Cristo, antes de Jesus ser crucificado, foi revestido de autoridade divina, Paulo também foi. O apóstolo fora de época também foi. Nós vamos ver a Bíblia dizendo que ambos eram respeitados na comunidade da fé. Ambos eram respeitados na comunidade chamada O Caminho. Ambos eram respeitados entre os cristãos. Pedro era respeitado entre os judeus, assim como Paulo era respeitado entre os gentios, porém ambos tinham crédito na comunidade cristã espalhada pelo mundo afora, porque o evangelho que ambos estavam pregando era o mesmo, embora o contexto fosse totalmente diferente. Então, tanto Pedro quanto Paulo eram respeitados na comunidade cristã, no seu geral, porque o evangelho era o mesmo. A causa dos dois era a mesma causa. A Bíblia também vai dizer que ambos eram usados poderosamente por Deus em suas pregações, em suas ações. Porém, nós vamos ver aqui nessa perícope que um dos líderes agiu de forma errada e o outro corrigiu. Pedro agiu de forma errada e Paulo corrigiu. Creio que não foi fácil para Pedro ter sido corrigido por alguém que chegou depois na fé. Por alguém que começou a caminhar muito tempo depois. Eu creio que foi muito difícil para Pedro ser corrigido por Paulo, mas Paulo corrigiu a Pedro por amor a ele e por amor ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo corrigiu a Pedro por amor. Amor pelo próprio Pedro, mas também pelo evangelho. Um evangelho que estava sendo atacado. John Stott, ele vai dizer que o que está em jogo neste texto não é uma luta pessoal por prestígio. Paulo não queria passar por cima de Pedro, mas a defesa da verdade, a integridade e a credibilidade do próprio evangelho da graça de Deus. Paulo, ele não estava aqui lutando pelos direitos da igreja e instituição. Paulo, ele estava lutando por uma mensagem, a mensagem do evangelho. Uma mensagem que traz paz, uma mensagem que traz descanso, uma mensagem que traz liberdade. A mensagem do evangelho, ela jamais vai trazer caos para uma nação. A verdadeira mensagem do evangelho jamais vai destruir uma nação, jamais vai dividir uma nação. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, olhando para esse texto, eu aprendo aqui 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. E a primeira verdade é essa. Para que o evangelho da graça avance, é preciso compreender o que Deus está fazendo. Para que o evangelho da graça avance, é preciso compreender o que Deus está fazendo. E a pergunta que eu te faço é: o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo diante deste caos que o mundo está enfrentando?
O que Deus está fazendo diante desse cenário de pandemia? O que Deus está fazendo diante desse cenário onde o executivo está em litígio com o judiciário e por aí vai? O que Deus está fazendo? Nós, como cristãos, nós precisamos entender o que Deus está fazendo para reagir de uma forma que Deus seja louvado. E, infelizmente, muitas vezes, nós que levantamos a bandeira de Cristo, nós usamos o evangelho para reagir de uma forma que o partido A, o partido B seja louvado e engrandecido. Que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos venham prevalecer. Então, para que o evangelho da graça avance de verdade, é preciso compreender o que Deus está fazendo para reagir de uma forma que ele seja louvado. Infelizmente, naquele momento, Pedro ele não entendeu o que Deus estava fazendo. O texto vai nos mostrar, no versículo 11, 12, 13, que Pedro ele visita a igreja gentílica. Não só visita a igreja gentílica, como também ele acolhe os crentes gentios, aceitando as diferenças culturais. Porém, quando chega na região judeus radicais, Pedro acaba se afastando de suas convicções, se afastando de sua teologia, que é amar a Deus e ao próximo, independentemente de quem seja, para agradar esses homens. Judeus radicais, judeus fanáticos, homens que não tinham compromisso com o evangelho, mas sim com seus planos, com seus projetos, com seus sonhos e com o seu governo. Ao fazer isso, Pedro acaba se tornando um mau exemplo para os outros líderes. O versículo 13 vai nos mostrar que Barnabé se deixou levar por Pedro. Barnabé, que tinha acompanhado Pedro na visita a essa igreja gentílica, Barnabé, que se assentou ao redor da mesa com os gentios, acolheu os gentios, aceitou as diferenças culturais. Agora, porque o seu líder Pedro virou as costas para aquela igreja, Barnabé também virou. Barnabé também acabou seguindo os passos de Pedro. Por Pedro não ter entendido o que Deus estava fazendo, ele virou as costas para a igreja gentílica. E não só isso, ele influenciou Barnabé a seguir os seus passos. Quando nós não compreendemos o que Deus está fazendo, nós reagimos de uma forma que Deus não é louvado. E muitas vezes nós acabamos influenciando pessoas a fazer o mesmo. Resultado, danos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei aqui da minha infância. Quando eu era criança, eu tinha o meu melhor amigo. Durante a semana, nós brincávamos todos os dias. Porém, quando chegava alguém diferente, eu deixava esse meu amigo de lado para brincar com essa pessoa. E um dia, esse meu melhor amigo chegou até mim e disse: Thiago, quando não tem ninguém por perto, você é meu melhor amigo. Quando não tem ninguém por perto, você vai até minha casa, eu vou até a sua casa. Mas quando chega alguém diferente, você me abandona. Você me abandona. Foi isso que aconteceu. Enquanto Pedro estava entre os gentios, ele estava se assentando ao redor da mesa com aqueles homens, com aquelas mulheres. Ele estava comemorando o que Deus estava fazendo. Foi chegar os judeus radicais, os judeus fanáticos. Pedro acabou abandonando esses irmãos em Cristo. E não só abandonando, como levando outras pessoas a fazer o mesmo. Danos para a igreja do Senhor Jesus. Lopes, ele vai dizer que o que na verdade Pedro fez, ele se apartou dos crentes gentios, mesmo depois de ter unido a eles em suas refeições. Pedro rompeu a comunhão com eles, que outrora considerava irmãos. Ele abandonou aqueles que inicialmente havia acolhido.
A unidade espiritual da igreja estava sendo atacada em suas raízes. O muro que já havia sido derrubado pelo sangue de Cristo estava sendo reerguido pelo preconceito judaico. O muro que foi derrubado pelo sangue de Cristo está sendo reerguido hoje por causa de partido político na igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós estamos vivendo este tempo. Por não entender o que Deus está fazendo em meio à pandemia, nós estamos erguendo muros entre os nossos irmãos. A pergunta que eu te faço, jovem, é esta: quantas vezes nós abrimos mão da nossa teologia para agradar a homens, para seguir os planos, os sonhos, os projetos de homens? Quantas vezes nós abrimos mão de nossas convicções por não entender o que Deus está fazendo? Spurgeon vai dizer que o sofrimento, ele é o megafone de Deus para um mundo em decadência. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo em decadência. Deus está gritando. Quando eu leio o jornal e vejo milhões de mortes em nosso país, e pelo mundo afora, quando eu vejo milhões de desempregados, empresas fechando, quando eu vou no Shopping Total e vejo cada dia uma loja do Shopping Total fechando, eu entendo que Deus está gritando. O povo está provando de uma profunda agonia e, ao invés da igreja entender que Deus está fazendo e ser uma resposta para este mundo, e ser uma resposta para a agonia daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, a igreja está lutando por seus direitos. A igreja está lutando por seus direitos, ao invés de pregar o evangelho, ao invés de pregar a esperança que há em Cristo Jesus, ao invés de levar aquele que está vivendo profunda agonia, descanso, a igreja está lutando pelos seus direitos. Talvez Deus esteja usando essa pandemia para nos tirar da nossa zona de conforto, jovem. Talvez Deus está usando essa pandemia para nos tirar das quatro paredes. E ao invés de seguir o balanço do mar, ao invés de seguir aquilo que Deus deseja fazer, nós estamos brigando, querendo voltar para a nossa zona de conforto. Infelizmente, para que o evangelho da graça avance, é preciso compreender o que Deus está fazendo. Em segundo lugar, para que o evangelho da graça avance, é preciso permanecer firme diante das pressões. Nós, cristãos, nós precisamos nos manter firmes diante das pressões. Estes judeus radicais, por onde eles passavam, eles incitavam o povo a lutar por sua causa, por sua bandeira, afirmando ser esta bandeira a bandeira do cristianismo, a bandeira do evangelho, a bandeira deste novo movimento. Mas no fundo, eles ignoravam o verdadeiro evangelho. No fundo, eles ignoravam o sacrifício de Cristo. No fundo, eles misturavam o pensamento deles com o pensamento evangélico em prol dos seus próprios interesses, para que os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos pudessem ser realizados. E quando eles chegaram na região da Galácia, entre os Gálatas, não foi diferente. E ao invés de Pedro, um líder experiente, alguém que andou com Jesus, alguém que recebeu de Jesus uma palavra sobre o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo, independentemente de quem seja. Não interessa se a pessoa é uma prostituta, não interessa se é um ladrão, não interessa se é um adúltero, não interessa se é um mentiroso, não interessa se é do partido político diferente do meu. Pedro andou com Jesus e aprendeu isso. Ao invés de Pedro resistir à pressão de erguer uma bandeira que não é a bandeira do evangelho, ele acaba cedendo à pressão.
e por ceder à pressão, acabou quebrando 5 doutrinas básicas do cristianismo. E a primeira doutrina que acabou sendo quebrada ali, no momento que Pedro cedeu à pressão para aqueles fanáticos, foi a unidade da igreja. Atente para o que diz o versículo 14. Quando vi que estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeu? A unidade da igreja estava sendo quebrada. Quando nós misturamos a nossa causa com a causa de outros movimentos, a unidade da igreja é quebrada. Muros são erguidos. Eu lembro que no ano de 2014, Joyce, eu e os meus pais, nós fomos para a Europa e nós fomos visitar uma igreja na República Tcheca. E essa igreja, a realidade era muito triste. Era uma igreja grande, de um lado ficavam os tchecos, no meio os bancos estavam vazios e do outro lado os ciganos, romenos. A mesma igreja tinha 2 grupos. O mesmo culto comportava 2 grupos. 2 grupos que havia um muro levantado entre eles. Neste culto, o pastor Marcelo, que estava conosco, ele foi pregar e ele pregou sobre o amor de Cristo. E ele começou a cantar uma música do Asaf Borba, que tem como base a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que diz assim, o amor é um dom supremo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele começou a cantar em português. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele chamou os brasileiros que estavam naquela caravana e nós começamos a cantar em português. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Daqui a pouco o pastor Marcelo chama o ministro de música, tcheco, para vir até a frente e diz para aquele ministro, cante Deus é amor em sua língua. E ele começou a cantar Deus é amor em tcheco. Daqui a pouco ele chamou o ministro de música romeno para vir até a frente. Ele disse, cante Deus é amor em sua língua. E aquele homem começou a cantar, e o pastor Marcelo olhou para nós e disse, agora nós vamos demonstrar o amor abraçando uns aos outros. Os brasileiros foram até os romenos, foram até os tchecos, e ali nós levamos um povo até o outro povo, e ambos começaram a se abraçar, começaram a chorar, cantando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O muro foi quebrado. O muro foi quebrado quando nós permitimos que causas que não são as nossas causas adentrem o nosso arraial, a unidade da igreja é atingida, mas quando nós lutamos pelo verdadeiro evangelho, os muros são quebrados. Ao ceder à pressão, Pedro acabou amargando algumas consequências. Doutrinas da fé cristã foram quebradas, e a segunda doutrina foi a justificação pela fé. Versículo 15 ao 16 vai dizer assim, nós, judeus de nascimento e não gentil pecador, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não há nada que eu faça que seja capaz de comprar minha salvação. Não há nada que eu faça que seja capaz de restaurar o meu relacionamento com Deus, a não ser pela fé. A não ser pela fé. O que aqueles judeus fanáticos, religiosos, radicais, estavam tentando implantar ali era algo totalmente diferente, a justificação pela fé, mas sim pelas obras. O que nos une é a fé em uma pessoa. O que nos une é a fé em Jesus Cristo. Ao ceder à pressão, algumas doutrinas da fé cristã foram atingidas. E a terceira doutrina que foi atingida foi a doutrina da liberdade. Atente para o que diz o versículo 17 ao 18. Se, porém,
procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Em Cristo nós estamos livres. Os Gálatas estavam experimentando a liberdade que existia em Cristo Jesus. A cultura local não tinha mais domínio sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres. As forças malignas não tinham mais domínio sobre eles. O próprio eu daqueles homens, daquelas mulheres, não ditavam mais seus passos. Porém, quando Pedro cedeu à pressão daqueles homens, era como se Pedro estivesse abrindo mão da liberdade que aqueles homens estavam experimentando em Jesus Cristo, aquelas mulheres estavam experimentando em Jesus Cristo. Eles estavam voltando à escravidão, ao ceder à pressão. Doutrinas básicas da fé cristã foram atingidas. E outra doutrina básica é a própria mensagem do Evangelho. O versículo 20 vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A mensagem do Evangelho é esta: Cristo me amou e se entregou por mim. Agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao invés de lutar pelos meus direitos, agora eu vou lutar para fazer deste Cristo conhecido. E a bandeira deste Cristo é o amor. É o amor. Ao ceder à pressão, outra doutrina acabou sendo abalada, que foi a graça de Deus. O versículo 21 vai dizer: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Quando cedemos à pressão de misturar coisas secundárias, ou até mesmo coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, em nosso arraial, o resultado é trágico. O resultado é confusão. Irmão contra irmão. O resultado é a quebra da prática da sã doutrina. Uma doutrina que nós recebemos de graça. Uma vida que nós recebemos de graça. Uma família que nós recebemos de graça. Para que o evangelho da graça avance, é preciso, em primeiro lugar, compreender o que Deus está fazendo. Em segundo lugar, para que o evangelho da graça avance, é preciso permanecer firme diante das pressões. E, por último, para que o evangelho da graça avance, é preciso confrontar com amor. É preciso confrontar com amor. Paulo, ele não teve medo de confrontar o seu irmão Pedro, porque ele sabia que o evangelho é maior do que qualquer personalidade. Pedro era um líder da comunidade cristã, um líder mundial. Mas Pedro não teve medo de confrontar aquele homem, porque ele sabia que o evangelho era maior do que Pedro. Quando for preciso me confrontar, jovem, me confronte. Porque eu não sou maior do que o evangelho. Eu sou pastor da Igreja Batista Central, mas eu não sou imune à confrontação. Se você vê que eu estou deixando o evangelho de lado, que eu estou cedendo às pressões deste mundo, você pode e você tem autoridade para me confrontar. Por amor a mim e por amor ao evangelho. Paulo não teve medo de confrontar o seu irmão Pedro, porque ele sabia da importância de resolver um problema no fórum certo. Paulo, ele não expôs Pedro diante da comunidade dos ímpios. Paulo resolveu um problema com Pedro diante da comunidade, porque este problema era um problema público naquela comunidade, na comunidade da fé. Paulo não expôs Pedro diante da comunidade dos incrédulos. Se Paulo tivesse, no nosso tempo,
Eu creio que Paulo não usaria o Facebook para confrontar o seu irmão Pedro. Eu creio que Paulo não usaria o Twitter. Paulo não usaria o YouTube. Paulo confrontaria o seu irmão Pedro no fórum certo. Como Pedro cometeu um pecado público, Paulo exortaria Pedro na comunidade da fé. Foi isso que ele fez. Weisby, ele vai dizer o seguinte: por que Paulo repreendeu Pedro na presença de todos, em vez de fazer isso em secreto? Um problema público precisa ter um tratamento público. A repreensão precisa ter o mesmo alcance da ofensa. Pecados privados devem ser tratados de forma particular, mas pecados públicos devem ser tratados de forma pública, respeitando sempre o local onde o pecado foi cometido. Lembrando que Paulo não exortou Pedro na comunidade dos ímpios, não expôs o seu irmão entre os ímpios, mas ele confrontou Pedro dentro do ambiente certo. E o Weisby vai continuar dizendo: Paulo não era homem de meias medidas, nem de colocar panos quentes, empurrando para debaixo do tapete a solução de um problema que punha em risco o futuro da igreja. Ele agiu de forma rápida, clara e incisiva. É lamentável que a igreja contemporânea esteja perdendo esse compromisso e essa coragem de confrontar. Colocamos a unidade acima da verdade e, com isso, sacrificamos a ambas. Vou ler somente a última frase. Colocamos a unidade acima da verdade e, com isso, sacrificamos a ambas. Um dos pontos de termos famílias fracas é que os pais não confrontam mais os seus filhos. Um dos pontos de termos famílias fracas é porque os pais não confrontam os seus filhos. Provérbios vai falar sobre a importância de um pai e de uma mãe confrontar os seus filhos. Ah, pastor, mas se eu confrontar o meu filho, ele vai sair de casa. Se eu confrontar o meu filho, ele vai entrar para o quarto e ele vai ficar dias dentro daquele quarto. Se eu confrontar o meu filho, eu vou perder o meu filho. Se tu não confrontar o teu filho, tu vai perder o teu filho. Um dos pontos de termos igrejas fracas é porque os líderes, em nome de um projeto pessoal, que é o crescimento de igreja, é ter uma igreja grande, não estão confrontando os seus membros a uma vida de santidade. Os líderes estão com medo de confrontar os seus membros, medo de perdê-los. Mas o medo do confronto gera uma igreja fraca. Um dos pontos de termos instituições fracas é que, se o líder chamar a atenção, agora, hoje em dia, tudo é assédio. Dentro da empresa, se o patrão cobrar algo do funcionário, é assédio. Na escola, se o professor cobrar algo do aluno, é assédio. Tudo é assédio. Onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que a nossa sociedade vai parar com isso? Eu não estou dizendo aqui que não existe assédio. Existe. Mas hoje qualquer coisinha é assédio. A falta de confrontação leva uma família para o buraco. Você, jovem, que está construindo ou daqui a pouco vai construir a tua família, lembre-se disso. A falta de confrontar o erro dos teus familiares leva uma família para o buraco. A falta de confrontação dentro da igreja em amor leva uma igreja para o buraco. A falta de confrontação em uma instituição, em uma nação, leva uma instituição, uma nação ao buraco. Nós vamos ver isso claramente em Juízes. Toda vez que o povo ficava sem líder, o povo padecia. Povo sem líder, povo sem comando, é povo fraco. Paulo não teve medo de confrontar o seu irmão Pedro, porque ele sabia que esta era a atitude certa a ser feita. A motivação de Paulo ao confrontar Pedro não tinha como base a política, não tinha como base o poder, não tinha como base um temperamento explosivo. Paulo confrontou Pedro porque ele era explosivo, não tinha como base a inveja. Paulo não tinha inveja de
de Pedro, entre outras coisas. A motivação de Paulo ao repreender Pedro tinha a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. As doutrinas do evangelho de Cristo estavam sendo atacadas. A doutrina da graça e da justificação. Quando Paulo confrontou Pedro, o motivo era porque muros estavam sendo erguidos dentro da igreja. Dentro da igreja. Calvino vai dizer o seguinte: a ferida feita pelo amigo é melhor do que a bajulação. Com sua atitude firme e leal, Paulo não perdeu a amizade de Pedro e ainda salvou a integridade da igreja. E ainda salvou a integridade da igreja. Quero concluir essa mensagem dizendo que o evangelho da graça sobre ataque. O evangelho da graça sobre ataque. Nós estamos diante de um cenário de crise mundial, um cenário de pandemia. A pandemia é real. E a pergunta que eu te faço é: como a igreja tem reagido diante deste cenário? Como nós, cristãos, estamos reagindo diante desse cenário? Como você tem reagido diante desse cenário? Você tem reagido como Pedro ou como Paulo neste texto aqui? Como você tem reagido? Visto que são as nossas reações que revelam quem de fato nós somos. Nós temos sido uma voz de esperança para este mundo que prova de uma profunda agonia. Irmãos, este mundo está em profunda agonia. As pessoas estão vivendo em profunda agonia, elas não conseguem mais descansar, elas não sabem mais o que é liberdade. Você tem sido uma boca de esperança para essas pessoas? Ou você está ocupado demais, lutando pelos teus direitos? Ou nós, como igreja, estamos ocupados demais, preocupados com uma possível perseguição? Lembre-se disso. O verdadeiro evangelho sempre esteve sob ataque. Não é novidade. E mesmo diante das mais terríveis perseguições, e mesmo diante das mais terríveis agressões, o evangelho do Senhor Jesus Cristo sobreviveu. E não só sobreviveu, como também avançou. Como também avançou. Para que o evangelho da graça avance, é preciso compreender o que Deus está fazendo. Se eu não compreender o que Deus está fazendo, eu vou acabar lutando por uma causa que não é de Cristo. Ou melhor, eu vou acabar atrapalhando o que Deus está fazendo. Deus nos tirou das quatro paredes nessa pandemia para ser uma resposta, não um estorvo. Para ser uma resposta para a nossa comunidade, não um motivo de chacota. Para que o evangelho da graça avance, é preciso permanecer firme diante das pressões. Vão nos pressionar a adotar pautas que parecem ter a ver com o evangelho, mas que no fundo não são nossas. Pautas que vão dividir a nossa igreja. Pautas que vão ferir a graça e a justificação pela fé. Para que o evangelho da graça avance, é preciso confrontar em amor. Quem ama, confronta. Lute pelo evangelho, pois a resposta para o nosso povo se encontra nele. Ao invés de ficar lutando pelos nossos direitos, como instituição religiosa no nosso país, lute pelo evangelho, pregue o evangelho, e o evangelho é uma boa notícia. O evangelho não traz confusão, não traz divisão, mas traz paz, descanso e liberdade. Chegou a hora de derrubar os muros e não de criar muros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe este grupo chamado Central Jovem.